Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje é uma investigação um pouco diferente, né? Estou aqui de todo o meu coração para ajudar uma amiga minha que, na verdade, ela me deu um... Aqui a gente fala calote, eu não sei como fala lá, tem outras maneiras de falar, né, amor? É golpe. Golpe, né? Isso aí, me deu um golpe. É que é assim, eu vendia roupa, né? Eu vendia roupa aqui no Paraná, várias cidades eu viajava, né? Eu tenho muitos parentes nas cidades, eu ia, ficava na casa dos parentes e vendia roupa, né? Eu ia no shopping, que é o shopping de atacado aqui de Maringá, em Cianorte, então, e buscava roupa para vender. Então, essa era a minha profissão, antes de eu começar a entregar café nas obras. Também já trabalhei entregando café nas obras, né? Eu era contratada pelas obras para me levar o café da manhã. E antes disso, eu vendia roupa. E então, eu fui aí roubada. Eu entrei numa casa aonde uma menina indicou que eu vendia roupa para ela e ela não sabia que essa pessoa estava tentando dar o golpe. Então ela indicou, como ela indicou, eu fui na casa. Cheguei lá e na hora que elas estavam olhando, aí apareceu mais gente, eu não estava entendendo, eu não conseguia cuidar das roupas, sabe? E de repente eu percebi que eu tinha sido roubada. As roupas ficavam no porta-mala do carro e a menina me chamou lá dentro rápido, eu não queria deixar o carro aberto, eu entrei e depois quando eu retornei as calças jeans, eu vendia muita calça de marca, então não tinha mais calça jeans. E eu tentei falar para elas que as calças não estavam ali, as roupas que estavam lá dentro, ela saiu para fora, me ameaçou e eu tive que sair do local. E aí eu fui para a delegacia. Quando cheguei na delegacia, aí eu fui contar o que havia acontecido, que eu tinha sido roubada e tal. E, na verdade, essa casa, eles tinham usado a menina que morava na casa, eles usaram essa menina, porque a menina usava coisas erradas, deram a substância lá para ela usar, para que deixasse usar a casa dela e falando que a casa era dela. E depois apareceu mais gente, é confuso, tá, gente? Por favor, espero que vocês entendam. Se eu for explicar direitinho os detalhes, eu vou ficar aqui umas 2 horas. Então, estou tentando resumir. E aí, quando eu contei quem era, que jeito que era as mulheres, do jeito que as mulheres eram, eu estava contando para... Então, eles perguntaram o que eu tinha de denunciar. E quando eu comecei a contar para moça que atende, para escrivã ali da frente, que atende, um homem me chamou e falou assim, posso falar com você assim que você terminar de falar? Aí eu terminei ali e fui conversar com ele. Ele era detetive. Investigador, né? Isso, investigador. Então ele investigava muitos casos. E ele pegou e falou para mim assim, que eu saísse fora. Porque ele falou assim, eu tenho um conselho para te dar, não é só você, é muita gente que estão sendo roubada por essas pessoas. Eles são da pesada, é uma quadrilha, e você está correndo risco. Porque a gente já prendeu e ela saiu da cadeia. Ela tem aí as costas quentes, que era a chefe, era uma grandona, sabe? E aí eu acabei indo atrás dela e tentei falar para ela o que estava acontecendo. Ela me ameaçou, falou assim que sabia onde meu filho estudava. Aí eu fiquei com medo. Falei, não, então tá envolvendo a minha família, como que ela sabe onde meu filho estuda? Aí falei pro Theo, ficou no prejuízo. Como as calças eram de marca, então tudo caro, né? E a gente teve que vender, nós tínhamos uma moto, que para fazer cobrança eu ia de moto. A gente vendeu a moto, o Theo fez um empréstimo, né, amor? E a gente conseguiu pagar a conta. E falou assim, vamos entregar na mão de Deus, que Deus sabe todas as coisas, nós não vamos atrás disso, porque mexer com essas pessoas é difícil, né? E eu estava no shopping atacado e contando para as meninas o que aconteceu, todo mundo lá do shopping atacado me conhecia, porque eu ia comprar lá direto, né? E aí uma mulher me chamou e falou que ela tinha acontecido a mesma coisa com ela.
Mesma coisa, ela foi roubada, ela não podia mais comprar lá, né? As pessoas não queriam mais atender ela lá. E eu não fui nem atrás de perguntar, sabe, se ela comprava lá. E ela começou a conversar comigo e falou que era para mim ir na casa dela e que ela ia me contar detalhes dessas mulheres. E eu peguei o endereço dela e depois eu fui na casa dela. Na hora eu vim para casa e no outro dia eu fui na casa dela. E ela me contou um monte de coisa. Falou assim, e aliás, gente, é complicado quando você lida com essas pessoas. Eles têm uma lábia muito grande, né? Aí eu cheguei aqui e vi a casinha dela simples, ó, é casa de madeira, uma casinha simples, e ela falou que tinha sido roubada pelas mesmas mulheres e que o marido dela não apoiava ela, né? Ela assim, da minha idade, mais ou menos, um pouco mais velha, e o marido dela tinha 25 anos e ele viajava. Aí ela falou assim, ele não me ajuda, eu não tenho de onde tirar o dinheiro, as pessoas ficam me ameaçando porque eu não paguei, porque essas mulheres me roubou. E eu comecei a pegar amizade com ela, né? E confiei nela. E ela pegou e falou para mim assim, você não compraria no seu nome? E eu pago direitinho, é que eu não tenho de onde tirar o dinheiro. E eu fiquei com medo, enrolei, depois eu vi ela sofrendo demais. Fui lá, comprei no meu nome. Muita coisa para ela vender. Fiquei até com medo das coisas que ela pegou, porque eu falei assim, meu Deus, se ela não pagar, nós estamos pagando empréstimo ainda do que eu fui roubada, né? Mas com dó dela, porque eu pensei, é muito duro ser roubada e não ter de onde tirar. O Theo fez o empréstimo e ainda nós vendemos a moto. Então a gente conseguiu pagar. E ela não tinha de onde tirar o dinheiro. Então eu me comovi com tudo isso. E ela, uma excelente pessoa, mas muito boa, mas ao extremo, sabe? E sofrendo, e chorando, que o marido dela não ajudava ela, que meu marido ajudava, mas o marido dela não ajudava, ela não tinha onde tirar o dinheiro. Então eu fiz isso para que ela vendesse, arrecadasse o dinheiro, entendeu? Para ir pagando as contas dela. Só que eu falei para ela, assim que você recebe, você já dá o dinheiro primeiro para mim, porque daí eu pago a conta e depois você é lucro para você. Ela falou, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada dela me pagar. E eu comecei a entrar em desespero. De novo, né? Aí eu que tive que fazer empréstimo. Fiz um empréstimo para pagar, eu ia atrás dela. Aí eu ligando para ela, o filho dela atendeu o telefone. O filho dela atendeu o telefone, né? E o filho dela, sempre que eu vinha aqui, o filho dela estava por aqui. Então ele me conhecia, né? Ela, ó, é meu filho. Então ele sempre estava por aqui. Ele é casado, mas sempre estava na casa dela. E ela ainda falava mal do filho dela. Falava, ele vem aqui comer as minhas coisas e só dá despesa para mim. Falava mal do filho dela. E eu pensei, coitada, é o marido, é o filho, é muito sofrimento. E aí me comovi, tentei ajudar ela. E aí, quando eu liguei, ligando, ele atendeu e ele falou assim, eu falei, a Rose, é amiga da sua mãe, preciso falar com ela. Ele falou assim, ela não dá, ela passou mal e foi para o hospital. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, ela passou mal e teve que fazer umas tomografias, uns exames, e ela tá com câncer no pulmão. Daí eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa, né? Acontecer isso com ela, eu já fiquei assim, mulher já sofre um monte de coisa, né? E ele teve que operar. Só que quando o médico abriu, daí eu falei, não, vai me mantendo informada. Aí no outro dia eu liguei, daí ele falou assim, ó, não teve jeito, eles foram operar, mas já tomou conta do estômago, de tudo o tumor. Então estourou em vários lugares, então eles fechou e deixou quieto. Agora a gente só tem que esperar. Falei, meu Deus do céu. Aí eu vim visitar ela. E ela sempre deitada nesse sofá aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Eu vinha visitar ela. A comida dela era pela sonda e tudo. Ela muito magrinha. Porque quando ela estava no hospital eu não fui ver ela. Mas quando ela veio para casa, que o médico deixou para ela vir para casa, porque não tinha mais jeito. Aí eu vim visitar ela. Aí eu cheguei aqui, falei com ela. E falei para ela assim, tudo aquilo que ela vendeu, que era meu, né? Tudo aquilo que você vendeu, com jeito para falar, porque ela estava doente, né? Se ela me passasse as promissórias, o endereço, eu ia cobrar. Aí ela falou assim, mas você tá achando que eu não vou te pagar, que eu vou morrer? Eu não vou morrer, eu vou viver e ainda vou te pagar. Aí eu falei, amém, amém, né? O que eu mais quero nessa vida é sua saúde. E ela, não, você vai ver, eu vou viver sim.
Aí eu falei pro filho dela que nós estávamos numa campanha de oração para ela, né? E que fosse da vontade de Deus seria feito. Aí ele falou assim, olha, Rose, só se for um milagre, porque já tomou conta de tudo. Não tem como operar, não tem como fazer nada. Nem aqueles tratamentos que eles fazem, né? Acho que é quimioterapia, eu não sei como que chama. Eles não tinham como fazer. Não tinha jeito mais. Desenganou, né? Desenganou. E aí a única coisa que ela ainda podia pôr na boca era suco. E a vizinha estava cuidando dela. Quando eu vim visitar ela, a vizinha estava cuidando dela. E a vizinha, porque não podia cobrar, né? Não tinha como ela pagar. Morava numa casa simples, ela também não tinha dinheiro. E aí eu descobri, por essa vizinha, na hora que eu fui embora, tá? Primeiro eu vi ela braba com a vizinha, porque a vizinha veio para ajudar ela. E ela falou que o suco de melão estava ruim. E gritou com a mulher, né? E eu pensei assim, meu Deus, a mulher tá ajudando ela. E ela tá brava com a mulher ficou sem graça. A vizinha vinha cuidar de lavar a roupa dela, cuidar das coisas dela todo dia, porque tinha dó de ver naquela situação, porque o marido não ligava, o marido viajava e ela ficava ali. O filho vinha cuidar. Esse menino que me convidou para mim ajudar a mãe dele. Esse rapaz, nossa, um amor de pessoa, ele vinha cuidar dela. Só que ele trabalhava, então a mulher ficava cuidando o tempo que ele estava trabalhando e ele vinha passar a noite, tudo ele fez para a mãe dele. E na hora de ir embora, ela pegou e falou assim, você sabia que eu vi você falando do dinheiro para ela? Ela falou para mim assim, a vizinha, ela joga muito, ela é viciada em jogo, então ela arruma dinheiro da onde tiver para jogar. E ela é tão viciada que ela estava aqui nesse sofá sofrendo e ela falava assim que ela ainda ia levantar e ia jogar e ia ganhar muito dinheiro ainda. Jogava bingo, tudo que era jogo ela jogava. Então, é para isso que ela queria o dinheiro. Por isso que ela perdeu o dinheiro, entendeu? Assim, ela arrumou uma maneira de me cativar, conseguia essas roupas que ela vendia, pegava o dinheiro e gastava tudo em jogo. Né? E depois eu falei com o filho dela, quando ela faleceu, eu falei sobre tudo isso para ele. E ele falou, ela era viciada em jogo. Todo o dinheiro que ela pegava, ela gastava em jogo. E até hoje a casa tá aqui, tá? A casa que ela morava tá aqui. Ele falou assim que essa casa, porque ele começou a me conhecer, ele começou a assistir os vídeos e falou assim, eu conheço essa voz, eu conheço essa mulher, até ele foi, essa é a Rose. Como eu moro no mesmo local, tem 10 anos que ela faleceu e já tem 17 anos que eu moro no mesmo local. Ele foi lá, porque muitas vezes ele levava ela lá, né? Então, eu falei, e ele apareceu lá para perguntar para onde tinha mudado, e ele falou assim, ué, mas você mora aqui ainda? Moro no mesmo lugar. Aí ele falou assim que precisava muito da ajuda, porque eles não conseguem, até hoje, tem 10 anos que ela faleceu, eles não conseguem aqui inventário, essas coisas para repartir, porque tem mais 2 irmãs. Diz que a casa é assombrada. Ele falou assim, a minha mãe, eu sei que o espírito da minha mãe está lá naquela casa, Rose. E quando eu vi seus vídeos, eu falei, justamente a pessoa que a minha mãe, né, ficou devendo, não pagou, né? Então, é essa pessoa que eu preciso pedir ajuda, porque eu não tenho o que fazer. Não consegue vender a casa, isso aqui está enrolado, também envolve o padrasto e eles não conseguem desenrolar. Inclusive, o que ela tinha aqui dentro, entraram, arrombaram a porta e levaram, roubaram tudo. As coisas que tinha de valor, porque ficou aqui dentro, porque eles tinham ainda que, pelo inventário, repartir tudo que tinha, né? Então, coisinhas de valor que tinha, geladeira, essas coisas, levaram mesmo, levaram tudo. Diz que a porta estava arrombada e como eles não vêm aqui, né? Quando chegaram a vir, parece que foi levando de pouco a pouco, levaram tudo. Aí ele falou assim para mim que queria muito a minha ajuda, muito mesmo. E eu estou aqui hoje para ajudar. Desculpa pela demora, mas eu estou tentando falar certinho o que aconteceu. Resumindo, a história é muito longa, gente, é muito longa mesmo. Mas o importante é eu estar aqui para ajudar. Era minha amiga, tá? E, na verdade, fingia ser minha amiga. Eu não vou falar aqui, eu sei que o filho dela vai assistir, porque ele não quis vir, me deu a chave da casa, ele não quis vir, ele se decepcionou bastante, porque eu contei
todos os detalhes do que aconteceu, né, do calote que eu levei, né, da mãe dele. E ele pediu imensamente se eu podia ajudar, que a mãe dele está sofrendo. Então nós vamos passar o K2. Se der presença, vamos fazer um spirit box aqui. Não importa, gente, eu não estou aqui para julgar ela. Deus me recompensou. Tudo que foi roubado de mim, Deus me recompensou. Eu clamei ao Senhor, eu me joguei aos pés do Senhor de joelho e falei: Deus, o Senhor sabe que eu não fico devendo para ninguém, então eu quero que o Senhor devolva para mim. Eu vou trabalhar e eu consiga pagar tudo isso e não ficar devendo. Né? E depois disso, gente, desculpa falar, eu levei outro golpe ainda, né, amor? Com uma pessoa que eu fui abrir a loja junto e levei outro golpe. É complicado a gente confiar, né? A gente confiei tanto e infelizmente. Mas agora hoje nós estamos falando dela. Eu só estou falando para vocês que eu levei outro golpe. Hoje nós estamos aqui para ajudar ela sem julgamento. De todo o meu coração, limpo, limpo, limpo. Porque Deus me ressarciu tudo. Eu agradeço ao Senhor por isso, tá? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E agradeço vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, de todo o meu coração, que Deus retribua para vocês tudo em bênção, em paz, em luz, em saúde na vida de vocês e na família de vocês. Vocês são anjos na nossa vida, agradecida mesmo por compartilhar, deixar seu comentário, que nos ajuda muito. Vou ligar o K2. E a gente vai passar o K2 aqui. Nós vamos passar aqui, porque aqui foi o local que ela faleceu, que ela deu o último suspiro, ela estava deitada nesse sofá. Ela vivia deitada nesse sofá, tá? Porque, inclusive o dia que eu vim, ela estava aqui. Né, com aquelas sondas, deitada aqui nesse sofá. Eles colocavam um colchãozinho de comprido aqui e ela ficava deitada aqui. Então é aqui que a gente vai... Ai, dá uma olhada. E já deu sinal. Gente, olha só. Eu nem cheguei a perguntar, já deu sinal. Então tem presença de espírito. O filho dela falou para mim que aqui é um lugar assombrado. Eles escutam gemendo, chamando... E não tem ninguém aqui dentro. Ó. Barulho de porta? É um barulho de porta abrindo. Vamos pegar os aparelhos? Já iniciar o Spirit Box? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Forte mulher. Você pode me dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora aqui para te ajudar. Você pode dizer o seu nome? Rosana. É a Rosana. É ela, amor. Sua amiga. Ela sabe que é eu. Sim, Rosana. Nós fomos amigas. E você... Desculpe eu falar. Você sabe que você desencarnou? Você tem consciência que você desencarnou? Não. Percebi porque ela falou, né? Rosana, sua amiga. E
não está mais entre nós. Eu quero dizer assim, você não está viva, né? Você está no mundo espiritual. Eu entendi que ela falou, você veio me cobrar. Acho que é veio me cobrar, né? Não, eu não vim te cobrar. Tá bom? Eu não vim te cobrar. Você está desencarnada. E eu vim aqui para te ajudar. Eu te perdoei. Você não me deve mais nada. Mais nada. Te perdoei. Deus me devolveu tudo em dobro. Então, tá perdoada. Ela não tá com consciência que tá. Então é por isso. Por que você ainda tá nessa casa? Se você já desencarnou? É minha. Não conseguiram ainda repartir entre os filhos. Não deu certo aí ainda. Creio que é porque você está aqui, você não quer sair daqui. Você tem que ter consciência que você desencarnou. Ela está sofrendo aqui, viu? Eu sei que você está sofrendo aqui. Eu sei. Por isso que eu vim para te ajudar. Já tem 10 anos que você desencarnou. E eu sinto muito, muito mesmo, né? Essa doença que você teve, né? É muito triste. Viu? Ela falou. Câncer. Isso. E não gosto nem de falar o nome, né? Muito triste isso. E você disse que você ia sobreviver, que você ia me pagar. E eu sei que você tá achando que eu vim te cobrar porque você acha que ainda está encarnada. Você não está encarnada, pode ver que você está sofrendo aqui. Você não consegue sair daqui, você está presa, não é? Sim. E você acha que aqui é seu, você vai ficar, tá apegado às coisas. Quando você pegou aquelas roupas comigo, comprou no meu nome, né, que eu dei o cheque lá, você sabia, você é um espírito, você pode falar. Você sabia que não ia me pagar, você tinha consciência que você não ia me pagar. Você ia usar o dinheiro para outra coisa e não ia me pagar. Me perdoa. Eu já te perdoei. Eu perguntei se você já fez com a intenção de não me pagar. Mas você já está perdoada. Sim. Já fez com intenção. Entendeu? Eu assim, fiz de todo o meu coração para te ajudar. Porque eu vi o seu sofrimento, você chorou diante de mim, clamando que eu ajudasse. E eu ajudei de todo o meu coração puro mesmo. Eu me comovi com você. E eu tinha certeza que você ia me pagar. Porque eu vi seu sofrimento e vi que você queria trabalhar. Foi de coração limpo. Sei. Então. Mas como você pediu perdão, então eu te perdoei. E eu não te perdoei, não agora. Eu te perdoei desde quando você faleceu e disse, está perdoado. Deus vai me devolver. E devolveu. Deus me surpreendeu, gente. Me surpreendeu. Deus me devolveu muito mais. Eu fico emocionada de falar assim, que eu estava assim, nervosa, em ponto de estar dentro assim de uma depressão. E graças a Deus eu tenho um marido forte, que me ajuda, que me apoia. E nós oramos, não foi, amor? Fizemos corrente de oração para que Deus tirasse a gente daquela situação, e Deus tirou. Só que Deus nos surpreendeu.
foi muito mais do que a gente esperava. Foi quando eu arrumei esse trabalho de entregar café nas obras, né? E aí foi o que a gente saiu de tanto rolo, assim, que pessoas que não queriam me pagar, que eu vendia roupa, e a gente conseguiu sair. É surpreendente, por isso que eu clamo Ele, amo esse Deus maravilhoso, porque se nós clamar e pedir, Ele nos liberta, Ele nos ajuda, e Ele nos fortalece, muda a nossa vida. E, Rosana, desculpa eu estar falando aqui, desabafando, mas assim, tudo que eu senti, tudo que eu passei, por isso não precisou de eu ficar com rancor no meu coração, tá? E eu vim aqui te ajudar com todo amor, porque eu não quero que você fique mais aqui sofrendo. Você desencarnou, você não pode mais ficar entre nós, você tem que fazer a passagem, você vai para tratamento. É muito importante você saber isso. Você quer ir? Sim. Estou bastante aliviada de saber de tudo isso. Você quer pedir perdão? Para você? Não, para mim você já pediu, eu já te perdoei, né? Então, não guardo rancor, nada, coração limpo e feliz de poder te ajudar, viu? Já te perdoei, tá bom? E isso para Deus, Todo-Poderoso. E eu fico feliz, muito feliz mesmo, tá? Você se arrependeu de tudo que você fez, porque não foi só comigo, eu sei disso. Você se arrependeu? Sim, se arrependeu. Você perdoou alguém que fez algum mal pra você? Sim. Perdoou. Muito bom. Então, acho que é importante agora você sair daqui. Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede, a vela é luz para você que está na escuridão. E você vai seguir o nosso anjo e a nossa mentora. Tá bom? Eu e o Theo, a gente veio para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho. Segue em paz. Vamos pegar a vela para ela? Vamos. Meus amigos, agora eu vou ajudar a Rosana, né? Uma pessoa que eu considerava minha amiga, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas, quando ela faleceu, eu a perdoei. Ela, né? Assim, não tinha rancor no meu coração nem nada. Eu achava que tudo ia dar certo. Ainda ia conseguir, né? Mas eu vi que não tinha conseguido e eu tinha que me virar. Eu e o Theo, né? Então, não guardei rancor no meu coração, porque, como eu falei, entreguei na mão do Senhor e Deus me retribuiu em dobro tudo aquilo que eu perdi. Então, só tenho que agradecer. Agradecer mesmo tudo que aconteceu. Tanto a outra pessoa, né, aquela quadrilha que me roubou, depois fui de novo, né, roubada por ela e, infelizmente, ela faleceu. E eu fiquei muito triste quando ela faleceu, porque, assim, eu até me apeguei a ela. Ela uma amiga, assim, que eu estava ajudando com todo carinho, né? Mas ela pediu perdão, ela se arrependeu, ela estava aqui presa. O filho dela falou para mim, ele não falou com as filhas, eu fiquei preocupada, mas ele falou assim, nem vou comentar, eu só quero que você ajude a minha mãe sair daquele lugar, minha mãe seguir, né, o caminho dela, porque ela ficar ali, ela está sofrendo e está atrapalhando também a nossa vida. A gente não consegue fazer nada com aquela casa. Então agora, e outra coisa que ela mentiu pra mim, ela falou que essa casa era alugada, ela é dona da casa, ela era dona da casa. Eu fiquei sabendo só depois, ela falou que era alugada, estava devendo aluguel, e aí não, a casa era dela, ela era dona da casa. É que tem muita coisa, gente, que vocês viram tanto que eu demorei pra contar, mas tem muito mais ainda, mas o importante aqui agora é ajudar a Rosana, isso é muito importante, de todo o meu coração. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus.
vamos orar. Rosana, tem presença de espírito aqui ainda? Pedindo para a nossa mentora nos orientar. Com todo respeito, se a Rosana conseguiu fazer a passagem, conseguiu ir para tratamento. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe vocês. Ai.